Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, seus familiares, seus amigos, seus vizinhos, porque a Bíblia diz que se a cidade estiver em paz, nós também desfrutaremos de paz. Mas a paz que nós queremos desejar é aquela paz que excede todo entendimento, aquela paz que vem do trono do Senhor Jesus Cristo, aquela paz que nós recebemos quando recebemos a Cristo como único e suficiente Salvador. Então, desejamos que cada membro da sua família, cada amigo, cada vizinho tenha um encontro com Jesus. Meus queridos irmãos, o nosso assunto de hoje será Bíblia, manual para a vida. Bíblia, manual para a vida. E pensando nisso, quando se inicia a vida? Quando é que a vida começa, meus queridos? Nós sabemos que a vida começa logo ali já na fase embrionária, né? Logo após o ato conjugal, nós sabemos que a vida ela é concebida. Por esta razão, nós devemos então começar a ler a nossa Bíblia para a criança, quando ela está na fase embrionária, quando ela está sendo gerada. Hoje há estudos que mostram, né, que a criança fica feliz quando ela ouve a voz dos seus pais, uma voz doce, uma voz amorosa, falando com ela. Então a criança já se sente bem e ela é gerada já num ambiente de amor, meus queridos. E quando ela nasce, então, nós devemos continuar lendo a Bíblia para esta criança. Então, começamos lendo a palavra de Deus, ensinando-a enquanto está sendo gerada, e após o nascimento, nós já devemos começar a falar a palavra de Deus aos seus ouvidos. Aliás, há lugares em que há esta orientação e esta disciplina, né? Então, o pai, quando a criança nasce, ele pega a criança nos seus braços e para que a criança conheça sua voz, então ele já começa a falar da palavra de Deus ao seu ouvido com muito amor. E a criança já vai identificando, não é? O seu pai. E que coisa extraordinária, já vai também criando um relacionamento com o seu Pai eterno, com o Pai nosso que está nos céus. Então, meus queridos irmãos, enfim, desde a meninice, desde o gerar da criança, nós devemos estar ensinando a criança sobre a palavra de Deus. O texto de Provérbios 22:6, que é muito conhecido e pouco vivido, diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Meus queridos irmãos, a palavra instruir, ela vem de uma palavra hebraica que dá a ideia de instruir mesmo, né? Mas dá a ideia de iniciar, dar começo, consagrar, dedicar. E também ela é parente de uma palavra, não é? Da mesma raiz, de uma palavra que dá a ideia de fazer a criança pegar gosto pelo ato de amamentar. Então, quando a mãe vê que a criança não quer pegar no peito, então ela usa de artifícios para que a criança o faça.
Eu me lembro quando era criança, que quando a criança não queria pegar no peito, então as mulheres comentavam: passa mel no peito, passa uma aguinha com açúcar no peito. E a mãe fazia, e a criança pegava o peito com aquele sabor de mel e pegava gosto pelo ato de amamentar, e aí ela não parava mais, porque ela começava ali a sugar o peito e se alimentar, e via que aquilo era muito bom. Então, qual é a ideia? Faça a sua criança pegar gosto pela palavra de Deus, pelo ato de ler a palavra de Deus. Há muitas crianças hoje que nós sabemos e conhecemos que não dormem sem ouvir a palavra de Deus. Criancinhas que nem sabem falar já dão sinal para os pais que querem ouvir a palavra de Deus. Eu conheço casos assim, o meu neto é um deles. Então, meus queridos irmãos, nós somos responsáveis por fazer a criança pegar gosto pela leitura bíblica. Meu filho, minha nora, então eles sempre fizeram isso com o meu neto mais velho e o fazem com o mais novo, não é? Nós também, minha esposa, fazia muito com o meu filho. Eu não fazia porque não ficava em casa, eu levantava e ia cedo para o trabalho. Nessa época trabalhava, então estudava à noite, fazia faculdade teológica à noite. Então, a minha esposa é a grande responsável, né, pelo meu filho ter pegado gosto pela palavra de Deus. Então, eu louvo a Deus pela vida dela. Então, cada família tem aí as suas necessidades, as suas demandas, então, mas a mãe pode fazer isso, não é? Porque está com o filho logo quando nasce e continua com ele. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos fazer isto. Você tem procurado gastar tempo fazendo o filho pegar gosto, o filho, a filha, não é? Pegar gosto pela palavra de Deus? A sua criança, ela é uma criança que ama a palavra de Deus? Então, faça isso, não é? Então, uma versão parafraseada, ou nós poderíamos ler mais ou menos assim esse versículo: ajude o seu filho, ajude a sua filha a formar bons hábitos enquanto ainda é pequena. Porque a palavra caminho dá a ideia também de bons hábitos, formar bons hábitos. Então esta é a ideia, né? Enquanto é ainda pequeno. Assim, ele ou ela não abandonará o bom caminho mesmo depois de adulto. Então, meus queridos irmãos, pense nisso. Você quer ter um filho feliz? Você quer ter uma filha dedicada? Você quer criar um homem ou uma mulher de bem? Comece hoje, na gestação, a falar a palavra de Deus a ela, a ler a palavra de Deus em voz alta a ela. E quando ela nascer, continue. E depois que ela estiver crescendo, não pare, porque a Bíblia é para a vida toda. A Bíblia é o nosso manual para a vida. A Bíblia é a carta de amor que Deus escreveu para nós. Então, ajude o seu filho, ou seus filhos, ou suas filhas a criarem bons hábitos, e eles jamais deixarão de usar a palavra de Deus em suas vidas. Que Deus o abençoe, que Deus o ajude, que Deus faça com que você coloque em prática tudo aquilo que você aprende, e tenha um excelente dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você todo dia, a cada momento, em nome de Jesus. Amém.